Cristo. Amém. Gente, que bênção retornar a esta casa. Que bênção estar aqui com vocês. Que privilégio, né? Entre um compromisso e outro, uma agenda e outra, quando nós recebemos um convite, eu falei com a pastora, nós vamos, né? A gente espreme e aparece lá para juntos celebrarmos a Deus, louvarmos a Deus por esse tempo e ser uma garçonete mais uma vez, né? Porque a palavra, o alimento, aparece lá. Queridos, a paz de Cristo. Amém. Fazer o apelo, a gente está com uma meta de aula. Queridos, a paz de Cristo. Amém. Gente, que bênção retornar a esta casa. Que bênção estar aqui com vocês. Que privilégio, né? Entre um compromisso e outro, uma agenda e outra, quando nós recebemos um convite, eu falei com a pastora, nós vamos, né? A gente espreme e aparece lá para juntos celebrarmos a Deus, louvarmos a Deus por esse tempo e ser uma garçonete mais uma vez, né? Porque a palavra, o alimento é do Senhor e Ele só ordena e nós entregamos. Amém? Eu me sinto feliz de estar aqui, parabenizar todo o departamento da juventude, dos adolescentes, né? Com esse lindo chamado, um chamado missionário para trabalhar no reino, e é bênção demais poder estar aqui de manhã, servindo vocês, juntamente com esse departamento e com a liderança dos adolescentes. Que Deus abençoe vocês. Amém? Abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 8. E eu quero falar um pouquinho sobre esse reforço de uma identidade, porque nós só podemos ir se nós somos filhos. Existe uma estrutura, uma maturidade dentro de mim, de você, que precisa de ser construída, fundamentada, nutrida, mantida, para que nós consigamos sustentar esse chamado evangelístico, esse chamado que é de todo crente, de todo filho e toda filha de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa identidade aqui, para que nós tenhamos esse reforço, esse alimento. Amém? Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém, gente? Minha voz está um pouco grave. Eu levanto de manhã parecendo a Fernanda Brum, né? E as ministrações, ontem foram 3 ministrações, garganta não está muito boa, mas eu acredito que está chegando aí, né? Agora eu fui com voz de pregadora pentecostal. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Diz assim o texto: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez terem medo, mas vocês receberam um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu quero que você se assente. Eu quero meditar um pouco nessa paternidade para que você entenda o seu chamado aqui. Você tenha segurança e discernimento para saber para onde o céu quer te direcionar. Queridos, ao longo da nossa vida, nós deparamos com muitos momentos e muitos processos na nossa vida que nos levam a umas crises existenciais. As crises existenciais, de tudo, não são malignas. Eu acredito que o inimigo ele tira proveito desses processos e dessas fases nossas. Muito obrigada, querido. E quando nós passamos por umas crises, elas são oportunidades para a gente ressignificar, para a gente internalizar, olhar para a gente, para ter uma visão, um auto-olhar, para entendermos quem somos, para onde vamos e o que nós queremos. Então, as crises, eu acredito que são propositais. O céu tem um propósito e, de maneira proposital, ele permite processos na minha vida e na sua, principalmente de transições, para que eu pare e faça essa pergunta: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? E é natural,
Faz parte da vida do ser humano. Chegar em algum momento a gente perguntar quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. As crises, elas começam lá quando nós nascemos. Já desde o rompimento do cordão umbilical, e aí começa o desmame, começa com a criança, com a separação, a angústia da separação, que é quando a criança começa a entender que o pai está longe e a mãe, ela chora, só quer o pai e a mãe. Depois vem os processos de adaptação escolar, que é uma outra crise de separação e de angústia, que a gente vai chamar de crise existencial. A criança entende que ela é uma só com a mãe, que nós chamamos de simbiose, né? Aquela angústia da separação, que a criança entende que ela é uma só com a mãe. Então, se alguém pegar, ela se sente rompida da mãe e ela começa aquela crise de angústia e de choro, porque ela não entende aquele movimento de que ela pode ir e voltar e de que a mãe pode ir e voltar. Então ela chora desesperadamente quando você pega do colo ou quando alguém que é diferente da família pega. Depois, aos 2 anos, 1 ano e meio, ela já começa a descobrir, quando ela está andando, que ela consegue fazer esse movimento de distanciar da mãe e ela mesma pode se aproximar. Aí é onde eles começam a fazer a gente passar vergonha. Sai correndo. Você vai pegar, ele sai correndo. Não é assim? 1 ano e meio, você corre atrás e tem que correr atrás no galope, eles começam a rir da sua cara. Então, eles já descobriram, eu posso sair e voltar. E depois eles descobrem que a mãe também vai e volta, que o pai vai e volta. Então, essa crise, ela vai se diluindo. Mas a crise que nós entendemos e temos consciência começa na crise da pré-adolescência. Pré-adolescência é a idade que hoje está tão precoce, né? Começa aí com 9 anos, 9, 10, 11 e 12 anos. Essa é a pré-adolescência, é a fase de transição. É a fase fundamental e crucial. Porque o pré-adolescente, ele vive um complexo e uma crise existencial tão grande, porque ele não sabe se ele é criança, ele também não é adulto. E aí a mãe fala assim, você não é mais bebê, você não é mais criança. Toma modo. E aí, quando ele vai fazer alguma coisa, você não é dono do seu nariz. Você acha que você manda em você? E aí, o pré-adolescente e o adolescente fica assim, quem eu sou? Né? Eu sou criança ou não? Não. Começa com essa crise, e essa crise existencial, ela é consciente. Então, eu vou partir daí para falar com você. Quando eu falo da pré-adolescência, é uma preparação para a vida adulta e é um luto da saída da infância. Então, aí é onde a gente começa a viver a nossa primeira crise existencial mais consciente. Porque a menina, aqui nós somos um evento de adolescente e toda a igreja recebe, né? Amém? Eu falo que tem pai e tem mãe aqui, tudo querendo comer da beiradinha dos manados adolescentes, né? Começa a primeira crise. Por quê? Se você for analisar, a maturidade feminina e masculina é diferente. Mas começa uma angústia em ambos sexos, masculino ou feminino. Porque existe um luto inconsciente da perda da infância. O corpo infantil se foi, o lúdico da infância se foi. Quando nós somos criança, o pai é super-herói, a mãe é perfeita, a gente só quer saber de brincar, a gente não sabe quanto custa um iPhone, um All-Star, a gente só quer. Mas quando chega na idade dos 9, 10, a gente começa a ter consciência de fato das coisas. E aí você vai perdendo aquilo que é lúdico, você enxerga que a sua mãe tem defeito, seu pai tem defeito, as pessoas que você ama têm defeito. Aí tem uma espécie de frustração com o choque da realidade, junto com aquela perda daquilo que é lúdico, da infância. E aí começa a responsabilidade. E aí a gente vai entrar numa fase de angústia imensa, que eu falo que é a primeira depressão da vida do ser humano. E é uma depressão hormonal, não é uma depressão maligna. Entendam isso. Começa aquela angústia, por quê? A menina, ela é muito mais precoce na maturidade física e biológica. Então, se você pegar uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos, 11, 12 anos, elas já são muito mais maduras fisicamente do que o menino. Hoje já começa com 9 anos nós já temos aí moças com seu ciclo menstrual já iniciado aos 9 anos de idade. Então, se você pegar uma pré-adolescente de 9 anos, entre 9 e 12, elas são muito mais desenvolvidas do que os meninos. Então, ela já tem uma fisiologia desenvolvida, já tem uma maturidade do corpo, digamos assim. Então, se pega uma menina de 12 e coloca perto de um menino de 12, elas já são maiores, mais desenvolvidas, né? E elas já começam a viver essa crise. Por quê? Elas começam a receber a primeira carga de progesterona e estrogênio no corpo. E essa carga de progesterona e estrogênio, ela cai como uma bomba
no organismo da moça, porque é uma carga muito grande que ela nunca tinha experimentado antes na infância. E aí começa aquela TPM longa, porque o progesterona é aquele hormônio da TPM, que você olha para você quer matar com suas próprias mãos. Você não sabe por quê, mas dependendo de quem olha para você, você quer chorar eternamente. Aí alguém te pergunta, o que foi? Nada não, mas você não fala. Mas ao mesmo tempo, engraçado que com uns você irrita, com outros, dependendo, você fala não para você e soar como se fosse um não, vai lá na sua alma, que você fica lembrando 15 anos depois. E aí começa aquela espécie de TPM. E a gente sabe que essa oscilação hormonal, ela produz uma angústia. Porque o corpo entende que não é momento de produzir hormônio do bem-estar, o cortisol, a adrenalina. Então o corpo dessa moça fala, para com o hormônio do prazer e do bem-estar, produz o hormônio para regular o ciclo menstrual, para maturidade hormonal. Então o corpo entende que é secundário os outros hormônios. Então o hormônio principal é o hormônio mesmo do ciclo menstrual. E ele é tenebroso, porque ele dá aquela TPM, aquela oscilação de humor. Então aí começa as meninas, entram em guerra com a mãe dentro de casa. As duas viram adolescente. Uma olhando para a outra e soltando raio. E aí parece duas adolescentes dentro de casa. E aí peita, responde, fala, questiona. E aí o pai fica assim, eu não estou entendendo vocês duas estão pior do que criança. Gente, tem alguém que está identificando aí dentro de casa? E aí o pai olha para a mãe e para a filha e fala, parece duas adolescentes. Por causa dessa questão hormonal. E aí começa a angústia, a tristeza. Então é muito mais fácil ir para uma angústia e para um isolamento por causa da baixa produção hormonal. Então, às vezes, não é que está incorporado, que é demônio, que é maligno, vão repreender, vão exorcizar. É uma questão hormonal. Então, é por isso que eu preciso de autoconhecimento para entender também o que está acontecendo no meu corpo. Senão a gente começa a entender de maneira errada. Aí é nessa fase que a menina pensa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, o meu nariz está maior do que normal. Parece que tem um braço maior do que o outro, um seio maior do que o outro, um pé maior do que o outro. Só tem um lado que fica bom na foto, porque se no outro lado fica horrível. Aí nos outros ficam bom, mas no seu não fica. A roupa na outra fica bacana, mas no seu não fica. Mas a mãe da outra é muito mais legal do que a sua. O pai do outro é muito mais legal. E a gente começa nessas comparações. E aí você olha pro espelho e começa tipo assim, tem alguma coisa que não tá legal. Aí você fala assim, eu não pedi para nascer. E aí quando tem um conflito com os pais colocam limite e falam, não, você quer fazer sua mochila e fugir. Aí você descobre que lá na esquina você não tem nem dinheiro pro Uber. Aí é melhor você voltar, porque senão o negócio aperta. E aí você pensa, eu não pedi para nascer, para que eu tô aqui, ninguém me ama. Tem muito adulto aqui também se identificando, né, gente? Estamos voltando lá atrás. E aí começa essa primeira crise. E aí, se você coloca uma menina perto de um menino, ela é muito mais madura, fisiologicamente, mas não significa que uma pré-adolescente de 9 anos, que tem um ciclo menstrual iniciado, tenha a maturidade psicológica para viver como uma moça de 16, 17, 18 anos. Embora há uma precocidade fisiológica, mas a gente tem que entender que a maturidade não. E aí os meninos, eles vêm um pouquinho mais depois. Os meninos começam a receber essa carga de testosterona praticamente entre 13 e 14 anos. Então você pega uma menina de 12, um menino de 12, a menina é toda moçona e o menino ainda está jogando bolinha de gude. Ele está tentando fazer bigode de creon, para tipo assim, eu sou homem. E aí, o que acontece? Começa a primeira grande paixão da vida das meninas. A pesquisa diz que a mulher apaixona entre os 10, 14 anos. É a maior paixão da vida, que vai lá na alma. Que você chora. Que você chora, dói. Mas ele não sabe que você ama ele. Aquela paixão platônica. E o engraçado é que 4 meninas gostam de um só nessa idade. E elas são amigas. E elas falam das características dele. Eu não sei que fenômeno é esse. E aí são aquela maior paixão da vida. Que você chora. Que você vê ele conversando com outra na esquina, você já sente uma esposa traída. Mas ele nem sabe que você gosta dele. Mas você já está sentindo que você foi traída lá na alma. Homem é tudo igual. Você chora, amiga. E vai ser chora largado. E 4 gostando de um só.
começa a grande e maior paixão. E se você for puxar, as meninas, as mães que estão aqui, se você for puxar, a maior paixão da sua vida foi nessa idade. E sempre é por alguém mais velho. Raramente é da mesma idade. É tipo 5 anos mais velho. Entende? 18 anos, 19. E aí, os meninos de 12 estão apaixonados pelas meninas de 12, porque elas são mulherona. Aí eles ficam olhando, apaixonados. Aí começa, eles apaixonados pelas de 13, 14, as de 14 apaixonados pelos de 18. Aí as de 14 olham para os de 12 e falam, você é muito criança, menino. Sai fora. Muito bebezão. Misericórdia. E aí os meninos ficam decepcionados, sofrendo de paixão. E as meninas também sofrendo de paixão, porque elas estão apaixonadas pelos mais velhos. E aí, o que acontece? Depois dos 15, os meninos, bum! De repente, gogó. Oh, gente, um ano, o pé do 35 vai para o 44. Num piscar de olhos, o gogó fica grosso. Já começa, pai, vou comprar Presto Barba. Do nada. Mas aí você acha que eles ficam para trás? Não. Aí eles, olham para aquelas que desprezaram eles. Lá nas vacas magras. E passam perto delas e diz, Baba Baby. Porque agora eles estão na academia, estão fazendo barba, tem gogó. Sabe aqueles memes do Instagram? Não me quis assim, não vai me ter assim. E tira foto, bigodinho na régua, gelzinho no cabelo, mastigando Trident, agora já usa Malbec. Tá na academia. E aí eles olham para elas, baba. É assim que... E os meninos também começam com essa questão da angústia, porque aos 15 anos, entre 12 e 15, eles vão receber a maior carga hormonal de testosterona. E a testosterona deixa um pouco desengonçado. É um hormônio de irritabilidade, aquele hormônio de revolta, tipo assim, se não quer, pá, pum, faz. É no calado, não é de discutir não, mas vai lá e faz. E aí começa, meu nariz não tá legal, minha boca não tá legal, o pescoço fica maior. Engraçado que tem uma fase que os meninos esticam os pescoços primeiro. Parece que os braços, eles ficam maiores do que o corpo. E aí começa aquela sensação de não é correspondido numa paixão. Aí começa também uma angústia de crise existencial. Primeiro começa com a questão hormonal e aí vem o relacionamento de gostar de alguém e não ser correspondido. Então eu quero que você preste uma atenção que isso aqui é natural das fases, mas uma menina de 13, 12 anos, 14, está apaixonada por alguém, não significa uma permissão para viver. Eu entendo que é natural, é saudável, faz parte do desenvolvimento e da sexualidade humana, mas não é permissão para viver. Se eu amo, se eu sinto e eu me permito isso, eu vou estar vivendo um sentimento fora de um tempo, fora de uma época, com a pessoa errada, no tempo errado, e isso tem um alto preço a se pagar. Mas primeiro eu preciso de entender e compreender que isso é normal, que isso é natural, e passar por essa fase, mas sem me permitir viver aquilo que o impulso hormonal grita e pede. Da mesma forma os meninos, não é permissão para viver. Raramente você vai ver alguém que iniciou lá atrás um relacionamento de 13, 14 anos, mas uma fase que foi bloqueada. E toda fase não vivida, ela volta. Então, se a menina deixa de descobrir quem ela é para se apaixonar e viver essa paixão, é arriscado. Por que isso é arriscado? Porque quando você está apaixonada, você quer viver essa paixão. Então, se uma menina entre 13 e 14 anos, extremamente apaixonada, quer viver a paixão, ela deixa de buscar quem ela é. Porque essas fases de transição, essas fases pré-adolescência e adolescência, geram crises existenciais imensas. É onde a gente mais se questiona quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Por que eu tenho esse pai? Por que eu nasci assim? E aí você questiona o seu nariz, a pele, o cabelo, a roupa, o futuro. Então, são crises. E eu entendo que é uma oportunidade do céu. É o Senhor permite essas fases de transição na minha vida e na sua. Para que você questione isso, porque Ele tem prazer em ter respostas para essas perguntas. Então eu preciso de saber quem eu sou. E como que eu vou buscar atrás? Essa busca de quem eu sou, ela só é impulsionada na crise. Então quando vem as crises, eu começo a... Quem eu sou? Para que eu estou aqui?
Por que eu estou batendo de frente com os meus pais? Para que eu estou na terra? E é na crise, nas fases de transição, que a gente vai gerar essas crises para fazer essas perguntas. E quando eu faço essas perguntas, eu sou impulsionada a ir atrás das respostas. Mas quando eu estou apaixonada ali nessa fase, que é essencial, que é uma busca, é uma fase de busca de uma identidade, eu vou amar alguém, então o que eu faço? Eu deixo de me agradar para agradar o outro. Então eu quero vestir por causa do outro, eu quero passear com o outro, eu quero arrumar o cabelo por causa do outro, eu quero conquistar as coisas porque eu estou apaixonada por outro, então tudo vai ser por causa do outro. Então eu fecho uma janela de uma busca de quem eu sou, eu fecho e encerro uma caminhada de uma busca de uma identidade para depositar tudo no outro. E aí eu encerro isso, essa fase é cortada, é bloqueada, e eu vou viver em prol do outro, eu quero amar o outro, eu quero agradar o outro, eu dependo do outro, aí começam as dependências emocionais. E os meninos começam com as obsessões. As pesquisas apontam que as meninas que iniciam namoro cedo, relacionamento cedo, vão morar cedo, são mães cedo, se envolvem, entregam uma paixão muito forte, muito precoce. 99% das pesquisas que nós fazemos com mulheres que estão com crise depressiva, com mulheres que têm distorção da imagem e de uma identidade, iniciaram cedo. Então, tem um alto índice e uma predisposição muito maior a cair em depressões na vida adulta. Os meninos que iniciam cedo um relacionamento abrem mão dessa fase de uma adolescência para buscar quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu chamado, para que eu nasci, o que Deus quer comigo, qual que é o sentido da minha vida, para viver uma paixão, interrompe uma jornada de uma busca de uma identidade para viver uma paixão, e quando chega lá aos 20 anos, 25 anos, que há uma incompatibilidade, porque começa a namorar uma moça mais jovem, ele já tem uma certa maturidade na idade, começa um conflito geracional. Geralmente, os relacionamentos, quando chegam a 5, 6 anos, não dão certo, porque uma paixão, ela vai no máximo até 4 anos e meio. E aí, termina um namoro, ou acontece algum percurso aí, no meio do caminho, que esse namoro tem que ser rompido. As pesquisas apontam que há uma grande predisposição para esses rapazes serem obsessivos, violentos e abusivos. Então, quando nós pegamos homens que são... Já fiz algumas evangelismos em penitenciárias, em cadeias, alguns acolhimentos. E quando nós vamos fazer pesquisas nesses meninos, esses homens que abusaram, praticaram feminicídios, pedofilia, estupros, quase que 90% deles, aos 12 anos, iniciaram atividade sexual. Começaram a ter contato com a pornografia aos 7, 8 anos de idade. Com 10 anos, já praticavam masturbação. A partir dos 10 anos em diante, dependendo do lugar, eles já iniciaram uma vida sexual ativa. E a predisposição lá no futuro para um relacionamento abusivo, para um feminicídio, para tomar à força aquilo que deseja, é muito alto. Então, entenda uma coisa. Quando a Bíblia vem e coloca para mim, para você, algumas diretrizes para que a gente obedeça, não é porque a Bíblia é quadrada, não é porque Deus é quadrado, não é porque o seu pastor é quadrado, não é porque ser crente é quadrado e é chato. Não, é porque o céu está te blindando. É porque o céu está te protegendo. É porque o céu está protegendo você em uma fase em que vai chegar na vida adulta e você vai precisar de passar por esse processo da maneira correta. É por isso que a Bíblia vem: se abstenham da fornicação. É por isso que a Bíblia combate, porque isso é nocivo para você lá na frente. Então, eu atendo hoje casais e muitas vezes adolescentes. Tem maridos que chegam para mim e falam: eu não tenho uma vida sexual saudável com a minha esposa. Por quê? Porque iniciaram a masturbação aos 8, 9 anos de idade e essa prática corrompeu depois o leito lá na frente, prejudica o casamento lá na frente, prejudica a saúde do casamento em todos os aspectos lá na frente. Então é o que o céu quer brindar e guardar. E guarde uma coisa: toda fase não vivida, reprimida, ela volta. Tudo aquilo que eu cancelo para viver algo fora de tempo, fora de data, talvez com a pessoa errada, numa estação errada e no tempo errado, lá na frente a conta chega.
Então, muitas vezes eu recebo lá no consultório alguém, uma senhora de 68 anos, vestido rosa, tubinho, bota da Paquita da Xuxa, batom vermelho, a unha pink. Chega lá mastigando chiclete, senta. Aí a família que manda. Aí senta lá, tá tudo bem? Mas o que está acontecendo? Meus filhos estão reclamando. Agora é hora de eu curtir. Não, é porque minha mãe fica no bar, só quer saber de ficar no baile a madrugada inteira agora. Aí você pergunta para aquela senhora, né? Quantos anos tem? Quase 70 anos. Qual foi a idade que você teve seu primeiro filho? Aí ela diz, não, com 12 anos eu estava na roça, engravidei. Eu tive 9 filhos, e aí foi um atrás do outro, na roça, parteira, cuidando de roça, de criança, de menino e de neto. Aí quando o marido morre, os filhos já estão casados, os netos já estão tudo resolvendo a vida. Quando vai resolver a vida? Quando não fica com a avó, né? E aí a adolescência bate na porta. Cheguei. Depois que todo mundo vai embora, depois que o marido já está enterrado, está no seio de Abraão, Deus o tenha. Agora a adolescência bate na porta. Cheguei. É uma fase que ela não viveu, que está voltando lá para os 60 e poucos anos. A fase diz, cheguei. Tudo aquilo que não é vivido, que é reprimido, vai voltar. E aí você começa um relacionamento com 14 anos, 16 anos, aí vão juntar os panos. Quando chega lá para os 35 anos, esse menino que tinha 18, 17 anos, 18 anos, a fase dele de repressão do final da adolescência para o início da juventude, lá para os 35 anos, com 2 filhos pequenos ou 3, bate na porta e diz, cheguei. Aí ele quer sair com os amigos, ele quer beber, ele quer fazer, ele quer curtir, fora agora de um tempo propício. E aí vai viver uma vida de adolescente dentro de um casamento, porque lá na fase que era para viver a adolescência, entender quem que era, e a identidade foi reprimido, com sentimento, responsabilidades e permissão para viver o que sente fora de um tempo e fora de uma estação. E aí interrompe uma busca que nós chamamos de identidade. E aí quando isso não é bem trabalhado, lá fora, o mundo vai oferecer outras identidades para substituir. Então, entenda algo aqui aos adolescentes que estão aqui. Hoje é uma disputa muito grande para que você entenda quem você é. Lá fora tem falsas identidades que vão tentar encaixar dentro de você para que você pense assim, coube certinho. E como que começa isso? Deixando você escolher. Se te faça bem, faça. Se te faça feliz, faça. Você pode ser o que você quiser. Mas para um jovem que teme ao Senhor, para alguém que quer morar na eternidade, essa frase não existe para o cristão. O que você quiser ser, seja errado. Nós somos quem o Senhor quer que nós sejamos. Porque não mais vivo eu, mas é Cristo é quem vive em mim. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu desejo. É sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele pensa, é sobre o que Ele deseja. E eu estou debaixo de uma vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Eu estava recentemente conversando com uma moça e ela se declarou lésbica, filha de um pastor. E aí, quando eu estava conversando com ela, eu descobri que a maioria das pessoas que chegam para mim com crise de identidade de gênero, elas não compreendem o básico do discipulado. É falta de um discipulado bíblico. E aí ela me disse assim, eu prefiro ser politicamente correta do que ser santificada para morar no céu. Se for para ser santificada e morar no céu, eu então vou para o inferno. Porque eu vivo politicamente correta aqui, e vou para o inferno, porque eu não acredito em um Deus que pede para me renunciar àquilo que eu estou amando, àquilo que está me fazendo bem. Não é um crime que eu estou cometendo, é algo que está me fazendo bem, está me fazendo descobrir, conhecer. É uma coisa tão bela. Então, como que eu concebo a ideia de um Deus que me pede isso para não viver aquilo que vai ser bom para mim, se Ele me criou para ser feliz? Então, não, eu não entendo esse Deus. E eu entendi que ela não entende o que é renúncia, o que é abrir mão de desejos. Que a Bíblia, a cruz me chama para sacrificar.
A Cris me chama para morrer, porque quem sou eu? Eu, a Jane, tem que morrer todos os dias, porque a Jane tem uma natureza pecaminosa, porque o coração da Jane é enganoso, porque nós já estamos contaminados com o mal, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então chega um momento que a minha escolha é errada, a minha escolha é contaminada, o meu desejo, o meu querer é completamente contaminado. No início parece que é bom, no início parece que eu estou escolhendo algo bom para mim, mas quando chegar lá na frente isso vai trazer espinhos, dores e morte para mim, porque eu não sei escolher. Por mais que seja bom e esteja alimentando um ego, mas eu sou pecadora e as minhas vontades são contaminadas. Então é por isso que eu me entrego a Cristo. Crente não tem livre-arbítrio. Eu pego a minha liberdade de escolha, entrego nas mãos de Cristo e diz: Senhor, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem rege, é o Senhor quem domina, porque o Senhor é o Deus que dá vida e o Senhor é bom, perfeito e agradável. E eu sei que aquilo que o Senhor escolher é bom, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Eu tenho que exercitar essa renúncia e essa dependência, porque a minha vida não pode ser guiada por mim, porque eu vou perecer, eu vou ir para a morte eterna. Então é por isso que eu dependo dele dentro de mim. Então a Jane tem que morrer todos os dias, porque a Jane levanta com vontade de virar um no giraia. Ô gente, eu levanto mal-humorada, mas alguém... Gente, eu não sei nem quem eu sou, não fica fazendo muita pergunta pra mim, tipo às 5 horas da manhã, eu não consigo. Meu marido levanta às 5 horas, pastora, cantando os passarinhos, batendo palma, profetizando, dançando. Agora eu levanto às 5 horas caladinha. Não faz muita pergunta, não. Depois que meu cérebro vai oxigenando, eu vou entendendo, quem eu sou, eu estou aqui, essa casa é minha, isso tudo é meu. Não é? Geralmente as mulheres são assim, né? E aí, quando você levanta, você tem que dizer, Senhor, é o Senhor quem vive em mim. Então, a salvação, ela é progressiva. É todos os dias eu falo, o Senhor morre, que morre a minha vontade, que morre o meu desejo. Então olhe para mim, Cristo não morreu na cruz para realizar o seu sonho, o seu desejo. Ele morreu na cruz para cumprir um propósito dele dentro de você. Alguém está entendendo? Então é tudo por ele, é para ele. Jane, mas eu tenho sonhos e o Senhor está realizando eles. Sabe o que acontece? O Senhor está soprando os sonhos dele dentro de você. E você começa a sonhar como se fosse seu, mas é que você está alinhado ao céu. Tem um momento que Deus começa a alinhar o nosso coração ao dele e os projetos dele. Deus não sonha, nós sim. Nós sonhamos. Em nenhum momento da Bíblia você vai ler a expressão que Deus sonha. A Bíblia diz, bem sei que tudo podes e os teus planos jamais serão frustrados. Sonho, pode não se realizar. Mas agora, planos do céu, pode ter certeza, não se frustrarão. Então os planos dele, ele assopra dentro de mim e eu começo a sonhar. Mas é o projeto dele, é o plano dele. E ele começa a concretizar. Então entenda que tem coisas que você deseja, que você pensa, que você sonha, que é o próprio Deus que está soprando no seu coração. Porque é a vontade dele para você. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor dizendo o seguinte, é uma identidade. E lá fora o mundo está querendo colocar uma identidade de ideologia de gênero, uma identidade de o que você quiser ser, você seja, o que te faça feliz, faça. Uma falsa identidade para ocupar um vazio que existe dentro de nós, para ocupar essa identidade que nós temos que ter, ligada ao céu. Falsas identidades substituem quem eu sou e me dão um prazer falso, e aí substitui isso. Então eu penso que eu sou feliz lá fora porque eu tenho uma falsa identidade me preenchendo. Quando eu olho para o texto dizendo, todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Entenda que o texto está dizendo que não são guiados pela sua vontade, pelo seu desejo. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo... Não é por aquilo que eu quero, não é pelo aquilo que você quer. São guiados pelo Espírito. Vocês não foram comprados com alto preço para voltarem a serem escravos dos vossos desejos. O que Paulo está dizendo aqui? O que vocês ganharam na cruz não faz com que vocês olhem para o desejo de vocês e sejam guiados por eles. Porque vocês não podem ser escravos dos seus desejos. Então olhe para mim, se você quer muito uma coisa e tem que ser do seu jeito, e tem que ser da sua forma, e tem que ser do jeito que você está desejando, você é escravo do seu desejo. Paulo chama você de escravo. Quem é escravo do seu desejo não é guiado por Deus, não tem o Espírito de Deus dentro dele.
Então Paulo vai dizer: vocês foram comprados com alto preço, não para voltarem a ser escravos dos vossos desejos, para ter medo de novo. Então olhe para mim. Você não pode ser escravo do seu desejo. Se você é escravo, você não é filha e filho. Se você não é filho e filho, você não entende quem você é e para onde você vai e qual é o teu chamado. Sabe o que Paulo vai dizer? Um filho imaturo não é diferente de um escravo. O que é um filho imaturo? Que faz beicinho para tudo, que faz pirraça porque quer do seu jeito. Paulo chama de escravo um filho imaturo. E Paulo também vai chamar de escravo aquele que quer realizar o seu próprio desejo. Então você não é filho e filho, você precisa de ser filho e filha. Quando é que eu sou filho e filho? Quando eu sou guiado pelo Espírito, quando é a vontade de Deus, quando é o Espírito que testifica comigo que eu não sou dessa terra, que eu não faço o que eu quero, mas que eu faço o que Deus quer. Então eu sou filha, porque eu tenho uma identidade nutrida. Então eu tenho que entender que eu sou filha e filho. Você não vai descobrir quem você é na psicologia, você não vai descobrir quem você é em outras terapias alternativas, você não vai descobrir quem você é na psiquiatria, você não vai descobrir quem você é com o número de seguidores, você não vai descobrir quem você é sendo rico, famoso e morando fora do país, você não vai descobrir quem você é se você trocar de pai e de mãe, você não vai descobrir quem você é se você trocar de marido, de parceiro, de visão, de escola. Só existe um caminho, nenhum outro lugar da ciência vai apontar para o homem preencher esse vazio existencial no homem, a não ser um único caminho que leva a Deus. Palavra do Senhor, relacionamento com Deus. E talvez, tá, Jane, tudo bem, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, como é que eu vou descobrir isso? Primeira coisa, relacionamento com Deus. Depois você pode ir para um tratamento, você pode ir para outras coisas que podem te auxiliar nessa busca, mas a primeira coisa é relacionamento com Deus. Está falando alguém aqui para você que conhece a palavra, que também conhece e domina aspectos emocionais e comportamentais da ciência. E eu com toda certeza digo para você, não existe outro lugar que o homem vai se descobrir, se reencontrar, a não ser no relacionamento com Deus. E aí eu vou dar 2 dicas para você se relacionar com Deus, para mim finalizar aqui falando sobre essa dinâmica. 2 dicas para você se relacionar com Deus. Eu posso ser amiga íntima da pastora. Deixa eu usar uma adolescente aqui. Você que está de argola. Isso, é da cá, da beiradinha. Como que você chama? Ana Luísa? Ana Lu. Eu posso ser amiga íntima da Ana Luísa se eu não sei nada sobre ela? Eu não sei quem ela é, se ela tem pai, mãe, onde que ela mora, o que ela faz, onde que ela trabalha, se ela tem namorado, se ela não tem. Eu posso chamar ela de amiga íntima e ela me chamar de amigona do peito? Não. Porque primeiro eu preciso de descobrir quem ela é. A gente só entrosa, só há identificação ou amizade quando a gente começa a fazer troca. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Você só vai ser chamado de amigo íntimo de Deus se você descobrir quem Deus é. Dentro das nossas limitações, daquilo que o Senhor colocou para mim e para você. Qual que é o primeiro caminho? Lendo sobre Deus. Como que eu vou ter informação sobre Deus para chamar Ele de amigo? Eu tenho que ler sobre Ele. E aonde é que eu vou descobrir quem Ele é? Bíblia. Lendo sobre Ele. Quer saber quem Deus é? Para se relacionar com Ele? A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus. Quem é que está conclamando para chegar? O autor está pedindo para quem? Deus, chega ao homem? Não, chegai-vos. É eu que vou me aproximando também. Através da leitura da Bíblia, eu vou chegando e Ele se chegará a vós. Então, eu preciso de ler. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a igreja que está aqui, os adolescentes. Quem aqui já leu a Bíblia e não entendeu bulufas de nada? Preciso ter medão, gente. Até hoje, tem hora que a gente tem que ir para o estudo, para o joelho. Quem já leu a Bíblia, gente, o olho embolou. Deu estrabismo. E você falou, misericórdia, deu um sono do além. Você começa a trocar Pedro por Paulo. Vai trocando tudo. Na hora que chega na genealogia, que fulano gerou ciclano e gerando Bertano. Você, misericórdia. E uns nomes estranhos. Pensa bem. Agora vamos lá. É atrativo às vezes esse português coloquial? Não, gente. Eu ler algo e não entender nada vai me atrair, vai me chamar? Não.
A leitura da Bíblia ela tem que ser completamente espiritual e mística? Não, porque nós somos seres humanos. Então olhe para mim, seja sábio. A Bíblia, quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Ô glória. Isso. Crente não tem que ter só uma Bíblia não, gente. Crente tem que ter várias Bíblias em casa. Porque as Bíblias, hoje elas existem nas versões. E nós temos que adaptar a versão que mais me faz entender o texto. Você pegou a Bíblia, você não entendeu? Procura uma outra versão. Não entendeu na outra versão? Vai para outra versão. Procura um português atualizado, não o contexto e o conteúdo atualizado, mas o português, de maneira que você facilite e atrai a leitura da Bíblia. Tem coisas que tenho que ter sabedoria e estratégia. Não é porque você vai abrir a Bíblia e aí vai vir um anjo com a espada na mão, com uma taça de ouro e fala: toma, neném do céu. Quando você tomar essa taça da vitória, você vai começar a enxergar tudo no profundo e no oculto. Não. Você tem que ter estratégia também, sabedoria. Sabe por quê? Invista na Bíblia. Compre textos e versões que você vai se identificar. Deixa eu dar um exemplo para você. Você vai pegar o Almeida, a João Almeida, que não é corrigida. Ela é mais coloquial, mais próxima do texto original. Aí vai estar escrito o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Eis que Abraão levanta ao alvorecer, angaria os montes, esparge sacrifício no altar e se rende ao Senhor. Aí você pensa, o que Abraão está fazendo? Eu só entendi que ele se rendeu, mais nada. Aí quando você vai pegar um texto, que é na linguagem de hoje, aí você vai abrir o mesmo texto, está escrito o seguinte: Abraão levantou de madrugada, preparou as coisas do sacrifício e do altar, subiu no monte, dobrou os seus joelhos e adorou profundamente a Deus. Aí você, agora eu entendi o que Abraão fez. E você começa a se apaixonar pelo texto. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. A gente investe em escova, unha de gel, All-Star, fone, açaí, picolé mega, cablito. E quando é na Bíblia, uma só que tem lá está ótima. Então, adolescentes, quer se relacionar com Deus para descobrir quem você é? Invista na Bíblia. Pede de Natal, mãe, eu quero uma versão entre nós meninas, da linguagem de hoje. Eu quero um estudo bíblico para meninas. E tem Bíblia, gente, eu tenho uma Bíblia NVI, que mais da metade dela é só um cabeçalho, dizendo, ensinando. Quando fala assim, olha, e Davi pegou 5 fundas. Lá embaixo está escrito quantos quilos tinha aquelas pedrinhas, como que Davi fazia uma funda, qual que era a roupa que Davi usava, como que ele comia. Contextos e subsídios bíblicos que auxiliam na ampliação do texto. Quando você vai ler sobre Davi, está escrito ali, você vai lá no rodapé e você entende. Tá, Davi subiu, Abraão subiu no Moriá. Que monte é esse? Vai estar escrito o significado do monte. Quem que subia lá? A distância que era da casa de Abraão. E você começa a entender os processos bíblicos. E olhe para mim, você tem que investir. Porque a gente investe. Se você tem um curso de inglês, tem uma prova para fazer, você não vai fazer a prova enquanto você não entende que palavra é aquela em inglês que você não está conseguindo ler. Você compra dicionários, você vai para o YouTube, você pergunta o professor e a professora, mas você não sai sem dúvida. Se você vai fazer o Enem, você estuda para fazer o Enem. Se você vai tirar a carteira, você estuda a legislação, madrugada, decorando as placas para entender, para você ir lá fazer. Mas quando a gente tem uma dúvida sobre a Bíblia, o que é que a gente faz? Não entendo. Teologia, estudo bíblico não é para quem prega, não é para quem é pastor, não é para quem é líder, é para todo cristão. Então invista na Bíblia, invista em livros que vão te ajudar a enxergar melhor o texto bíblico. Jane, eu quero falar sobre Paulo. Então compre um livro de Paulo, com o autor renomado, que não vai falar heresia por aí, com o autor renomado, vai lá e está escrito lá como que foi o processo de Paulo, como que Paulo era, que espinho que era aquele, como que era a vida de Paulo. Você vai entender profundamente sobre os processos. Quando que ele viveu, tinha pai, tinha mãe, quem é que reinava na época, ele trabalhava, não trabalhava, como é que era o salário, ele tinha amigos, não tinha amigos, calçava, andava de camelo, de cavalo, como é que eram os navios, como é que era a navegação, e você vai aprofundando no texto bíblico, e quando você lê, o texto vai ampliando, e em um versículo você é misericórdia. Então, aos adolescentes que estão aqui, a igreja que está aqui, primeiro passo para você se relacionar com Deus é lendo sobre Ele e não fique com dúvida. Vai atrás, busque conhecimento, pergunte para o seu líder de célula, pergunte para o seu líder de estudo bíblico.
compre livros, compre Bíblia, pergunte para os seus pastores, mas não fique com dúvida, sabe por quê? Isso aqui é para a eternidade. Uma legislação é para você usar aqui, para você dirigir. Um curso de inglês é para você usar na terra, mas a palavra é para a eternidade. E a Bíblia diz, invista naquilo que é eterno. É a tua alma. Alguém está entendendo? Tenha sede da palavra. Tenha sede da Bíblia. Não fique sossegado enquanto você não tirar algumas dúvidas. Vai para o texto. Mãe, eu preciso fazer um curso básico de teologia. Eu quero entender os hebraicos. Eu quero entender. Vai. Voa. Mas se aprofunde no relacionamento com Deus. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. É aí que você vai descobrir quem você é no relacionamento com Deus. Mas o que a gente faz? A gente maratona mais série da Netflix. Você consegue saber mais o que está passando numa temporada da série do que o livro de Jó está falando. Você consegue saber os lançamentos de tudo, talvez, do que a cartas de Paulo. E aí você não sabe o que é a divisão do Antigo Testamento, os Pentateucos, quais que são. Isso é para a vida, isso é para a alma. Isso é um subsídio que vai transformar o seu interior, o seu caráter, as pessoas que estão ao seu redor, e vai fazer você pisar nos portões da eternidade. Aqui a vida na terra, ela é passageira, mas existe uma vida que é de eternidade em eternidade. 1000 anos, vezes 1000 anos, vezes 1000 anos. E é para ela que eu estou preparando. É para ela. Eu não me preparo aqui 50%, 100% para essa vida na terra. Essa vida na terra é consequência do meu preparo para a vida na eternidade. Então entenda que você está sendo preparado para uma vida eterna. Segundo aspecto, quer se relacionar com Deus? Fale com Ele. Eu posso ser amiga íntima da Ana Luísa se eu não converso com ela? Eu posso chamar ela de amiga se eu vejo ela lá uma vez ou outra, eu converso com ela? Não. Então entenda. Oração é respiração, é oxigênio. Leitura da Bíblia é pão e alimento. Alguém vive sem comer hoje na terra? Então sabe o que acontece? A gente só deixa para ler a Bíblia nos cultos. Tem gente que a Bíblia só é aberta quando está nos cultos, ou seja, só alimenta o pão no domingo. Você consegue ficar uma semana sem comer? Então como é que tem gente que consegue deixar o espírito uma semana sem alimentar? Então seu espírito está morto, está anêmico, porque você só abre a Bíblia às vezes no culto de domingo, então você só está alimentando uma vez na semana. E tem gente que também só ora quando chega no culto. Só vai levantar a mão e vai falar com Deus e vai orar. Então você consegue ficar uma semana sem respirar? Se oração é oxigênio, como é que a gente vai orar? Só no culto oficial da igreja? Sabe o que o céu está pedindo? Quer se envolver com um relacionamento íntimo com Deus? Quer descobrir quem você é? Vai para o relacionamento diário. Devocional diário. Comece, deixa eu dar um exemplo para vocês. Não é para você entrar para orar, 3 horas, eu oro 3 horas seguidas. Você começa com 2 minutos. No intervalo da escola, você entra para o banheiro, vai lá para o banheiro, dobra o seu joelho lá no cantinho, fala com Deus 3 minutos na hora do recreio. Você chegou em casa, ora antes de deitar, agradecendo pelo dia, levantou, ora também. A comida chegou na tua mesa, agradece ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela comida. Recebeu alguma coisa, eu estou consagrando ao Senhor. Ore, relacionamento com Deus. E escolha o melhor momento para você falar com Deus. Então eu preciso de falar com Ele. Eu preciso de falar com Ele. E não tem regra não. Sabe por quê? Eu já falei para vocês, né? 5 horas da manhã custa funcionar. E tem gente que levanta 5 horas da manhã para estudar. Eu fico admirada. Mas eu funciono de madrugada, é de noite. Crente, né, gente? É depois do culto. Eu leio, eu profetizo, eu falo aramaico, eu marcho, eu faxino, estudo tudo à noite, porque é a minha melhor hora. Então eu vou colocar o meu devocional e a minha leitura nessa hora de qualidade. Não adianta você falar assim, Jane, 5 horas da manhã você tem que orar todo dia. Não vai dar, gente. Eu vou começar, teve um dia que eu levantei 5 horas da manhã para orar. De madrugada eu levanto, mas 5 horas da manhã para orar eu estava repreendendo Deus. Deus, eu te repreendo. Depois eu estava, Deus, eu te abençoo. Aí meu marido está assim, Jane, você está abençoando Deus. É Deus que tem que nos abençoar. Porque Jesus, o que eu estou falando, quem eu sou? Então você tem que colocar na melhor hora.
Tem gente que funciona de manhã, então vai de manhã. Tem gente que funciona na hora do almoço, então vai na hora do almoço. Abre a Bíblia, medita na palavra e lê e ore. Tem gente que é de madrugada, então ora. Agora, quando é coletivo, se os pastores vão conclamar oração da madrugada, aí é coletivo, vai todo mundo fazer sacrifício. Mas agora, se é particular, escolha a sua melhor hora. Sabe por quê? Para ir para o shopping, você combina com seu amigo. Que horas que nós vamos, brother? E aí você arruma todo bonitão e vai naquela hora marcada. Se você combina com a sua amiga, é naquela hora. Então, você quer ter um encontro com Deus na tua casa, com o teu devocional, selecione a hora, separe a hora. Eu não estou falando que você tem que ficar 1 hora, 2 horas, não. Comece com 5 minutos. Você vai se apaixonar tanto, que você vai começar com 15, 20, 30, 1, 2, 3. E tem hora que você vai achar ruim, porque você vai ter que sair do lugar da oração. Alguém está entendendo? Intimidade com Deus. Cresça de glória em glória. Suba de nível com Deus. Relacione com Deus. Então entenda uma coisa. Para você se relacionar com Deus, esses são os 2 caminhos. Leitura da Bíblia e oração. Leia sobre Ele e fale com Ele. Vem cá, Ana Lu. Agora você vai pregar o restante da palavra. Que linda, né, gente? Tá aqui Ana Lu. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Ana Lu, ela ouviu, leu na Bíblia, e ela leu e entendeu que a Bíblia está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando ela escuta isso, eu estou aqui representando Deus. Chegai-vos a Deus. Ela vem chegando, porque ela faz leitura, ora, intimidade, devocional. E a Bíblia diz: e Ele se chegará a vós. Dá a mão, Ana Lu. Relacionamento com Deus restaurado. Relacionamento com Deus restaurado. Esse é o primeiro passo para você descobrir quem você é e para onde você vai. Relacionamento com Deus restaurado. Restaurou o relacionamento com Deus. Deus vai olhar para Ana Lu e vai dizer: Ana Luísa, eu sou o teu pai. E você é a minha filha. Quando o Senhor restaura o relacionamento com a Ana Luísa, a primeira coisa que o céu vai fazer é curar feridas que tem dentro dela, que cegam ela de enxergar quem Ele é. E o Senhor vai curando as feridas no coração dela. Entenda que não são todas as feridas que Ele vai curar. Por quê, Jane? Porque Ele é insuficiente? Não. Porque tem algumas feridas que Ele vai levar para um processo. Algumas Ele vai dizer: eu vou curar enquanto você me ama, enquanto você lê sobre mim, enquanto você fala comigo, eu estou te curando. Mas tem feridas ali que o Senhor está separando e vai dizendo o seguinte: quando ela casar, essa ferida vai se fechar. Quando ela tiver uma amiga que eu estou selecionando para a caminhada dela, essa ferida de uma amizade eu vou fechar. Eu vou levantar pais espirituais que vão fechar uma ferida dentro do coração dela. Então tem algumas feridas que o Senhor seleciona para um processo. E o Senhor diz para ela: Ana Luísa, eu sou o teu pai e você é a minha filha. Os teus pais na terra foram apenas uma estratégia. Eu emprestei para você, para te gerar, mas eu sou o teu pai. A cor da tua pele, o teu cabelo e o teu nome, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Eu já tinha te separado para as nações e para um chamado. E aí o salmista vai dizer: o meu corpo ainda não era formado no ventre da minha mãe, e o Senhor já sabia quem eu seria. No livro da eternidade estava escrito os dias que eu iria viver antes dos dias existirem. Você tem noção do que é isso? É antes de você nascer. Existe um livro na eternidade que já estava escrito o ano que você iria nascer. Como que você seria antes do ano existir? Ó, tá chegando o ano de 2023 aí. Você tem noção de que Deus já passeou pelos 12 meses do ano de 2023 e conhece cada canto do ano e você não? Você tem noção de que Deus sabe quem vai nascer ao longo do ano de 2023 todinho e a gente não? Você tem noção de que o Senhor sabe exatamente quem vai nascer no ano de 2023 e já existe um livro no céu escrito que o ano de 2023 existiria antes do ano de 2023 existir?
Ele é um Senhor do passado, do presente e do futuro. E o Senhor já havia escrito algo para Ana Luísa, e no relacionamento ela vai entender, ele vai dizer o seguinte: Ana Luísa, eu sou o teu pai, e você é minha filha. Eu sou o teu pai, e você é minha filha. E o Senhor vai martelar o tempo inteiro, até que ela entenda. Quando ela entender que ela é filha, quando ela entender que o pai soberano dela se chama Deus, quando ela entender que Ele é o maior, quando ela parar de projetar em Deus a paternidade dela da terra, que ela entender que o pai da terra não é igual ao pai do céu, que é diferente, que existe um pai acima de todos os pais, ela vai quebrar bloqueios, traumas, e aí ela vai entender que ela é filha, que ela é dependente, que é Ele quem gerou, é Ele quem soprou o fôlego de vida no ventre da mãe dela. Deus vai dizer para ela: Ana Luísa, você não nasceu na barriga errada, você não nasceu na casa errada, você não nasceu dos pais errados, você não nasceu numa época errada, você não nasceu num tempo errado. Eu sou o teu pai. Você tinha que nascer exatamente na barriga que você nasceu, no ano que você nasceu, na família que você nasceu, passar o processo que você passou, porque você é minha filha. E aí, quando ela entender isso, o Senhor vai fazer isso, ó. O que é isso? Revelar a identidade. Agora a Ana Luísa vai sair do relacionamento, ou para onde ela for, ela vai dizer: eu sei quem eu sou. Agora ela vai receber o Espírito Santo dentro dela, e ela vai ser guiada por Ele. Filha, selada, marcada, filha. E deixa eu dar um exemplo para você. Eu tenho um filho de... Tem aquela mamãe que está ali com a bebezinha, o bebezinho, né? Se ele subir aqui em cima e quebrar esse púlpito de acrílico, você vai aceitar alguém bater nele? Ele está errado, não está? Na cabecinha nossa? Mas você vai aceitar alguém corrigir ou bater? Porque você é mãe. Ele tem mãe e tem pai. Então, a partir do momento que você entende que você é filha, Deus não permite ninguém te tocar. Você pode estar até errado, mas quem é que vai te corrigir? É o teu pai. Sou eu. Eu que vou te restaurar. Sou eu que vou te corrigir. Sou eu quem vou te exortar. Você tem um pai. Você não é órfão. Agora a Ana Luísa não é mais escrava dos desejos dela. Ela não é mais escrava do medo. Ela não é mais escrava das circunstâncias e dos processos. Porque ela tem um pai. Agora ela é segura. Ele me guia. Por isso que a Bíblia fala para mim ser como uma criança, não na imaturidade, mas é na dependência. Se você pedir para esse bebezinho que está aqui, colocar ele aqui, a mãe abrir os braços ou o pai falar pula, ele pula porque é o papai e a mamãe dele. É na dependência, então agora ela é dependente, então não tem mais bloqueios de medos, insegurança, porque existe um pai. Ela entendeu? Identidade revelada, agora essa é a dinâmica, viu? Entenda isso. Relacionamento com Deus restaurado. Identidade revelada. Ana Luísa sabe quem ela é. Agora, o Senhor vai revelar para ela o que ela vai fazer. Deus não vai revelar para Ana Luísa o que ela vai fazer se primeiro ela não descobrir quem ela é. E o que a gente está fazendo hoje, pastores? A gente está fazendo o caminho inverso. Porque o Senhor me molda de dentro para fora. E sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ir nos lugares, a gente quer fazer as coisas para ser alguém. Eu só me sinto realizada quando eu pego algo para fazer. Identidade não é o que eu faço e não é onde eu estou. Identidade é quem eu sou primeiro. E o que a gente faz? Vem para a igreja. Quer trabalhar ativismo religioso. Tem que pegar algo para fazer. Tem que lavar, tem que pintar, tem que organizar, tem que promover. E aí a gente começa a promover ativismo para a gente sentir alguém ser preenchido. Então olhe para mim e talvez você diz assim: Jane, eu não sei quem eu sou. Porque fulano prega, canta, assovia, faz tudo no teatro, toca, sabe lavar, passar, cozinhar. E eu não. Parece que Deus dá o dom para um só, né, gente? Tem gente que cozinha, canta, prega, lava, varre, planta bananeira, dança balé, dirige, pilota avião, tudo. E você fala: meu Deus. E parece que a gente não faz nada. Tem gente que fala assim para mim: Jane, até quando eu bato palma, sai desafinado. Então entenda algo. Não é o que você faz
que vai gerar uma identidade dentro de você. E tem jovens e adolescentes desesperados. Eu quero o meu propósito. Para que eu nasci? E tem gente, adulto, desesperado, frustrado, porque o tempo está passando e está dizendo assim, parece que eu não faço algo grande, então parece que não tem sentido. Olhe para mim, o primeiro propósito, antes de você ir para qualquer lugar, antes de você fazer qualquer missão, o céu quer que você entenda, o único propósito, que você é filha e filho. Se você descobrir e entender esse maior propósito, as outras coisas te são acrescentadas. Então olhe para mim, não é o que você faz. Então se você estiver fazendo alguma coisa sem saber quem que você é, eu te oriento a parar de fazer essa coisa. Se você está num lugar sem saber quem você é, eu te oriento a voltar, regressar e saber primeiro quem você é. Por que eu preciso disso? Preste atenção que eu já vou concluir. Ana Luísa, relacionamento com Deus restaurado, identidade revelada. Agora ela sabe quem ela é. Agora o céu olha para ela e diz, eu posso entregar o propósito na mão dela. Abra as mãos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Estica as mãos. Aí o céu está dizendo, eu vou te presentear com um propósito. O Senhor não vai dar nada na mão da Ana Luísa se ela primeiro não souber quem ela é. A Bíblia diz que Deus não entrega herança na mão de alguém imaturo. Então você não vai saber qual é o teu chamado se você não for filha e filho. A Bíblia diz que Deus não coloca a herança na mão de quem é imaturo. Então agora ela sabe o que ela veio fazer na terra. Ela só sabe o que ela veio fazer na terra porque ela sabe quem ela é. Ela só sabe quem ela é porque ela restaurou o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus restaurado, identidade revelada. Agora Ana Luísa sabe quem ela é. Por que o Senhor só vai entregar o que ela vai... Ana Luísa, você vai ser uma missionária. Ana Luísa, você vai ser uma médica. Ana Luísa, eu vou te levar para fora do país. Ela só vai ter clareza do que ela vai fazer se ela primeiro souber quem ela é. Por que o Senhor só entrega na mão dela primeiro, depois que ela é tratada de dentro para fora? Porque alguém pode falar para ela assim, você é doida, Ana Lu? Você tem certeza que você vai para a África? Você está doida. Ela está achando que ela vai ser médica. Não tem condições nenhuma. Está achando que ela vai ser médica. As coisas que alguém disser pode atingir a identidade dela. Se ela não souber quem ela é, ela vai esmorecer. Mas quando é o Senhor quem coloca e alguém fala para ela, você não tem condições, ela diz, eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei com quem eu me relaciono. O meu pai diz que eu vou. O meu pai diz que eu posso. O meu pai quem me falou. Ninguém pode tomar porque é dela. Ninguém pode atacar o sonho que Deus colocou no coração dela, ou diluir, porque ela tem certeza de quem deu. Senão ela vai ficar assim, nossa, será que é mesmo? Nossa, misericórdia. Eu não vou não. É mesmo, né? Solta o propósito e sai correndo. Não, todo mundo pode se voltar contra ela. Ela vai continuar firme com o propósito. Eu sei quem me entregou. Eu sei quem me deu. O mundo inteiro pode desabar ao meu redor, mas eu sei quem me falou. Porque ela tem identidade. Agora ela tem identidade. Entenderam a dinâmica? Relacionamento com Deus restaurado, identidade revelada, propósito presenteado. Agora o Senhor vai dizer para Ana Luísa, você já sabe quem você é. Você já tem o que você vai fazer na terra. Você já descobriu para que eu te gerei. Você já descobriu qual é o caminho, qual é a missão. A missão está na mão da Ana Luísa. Agora o Senhor vai dizer para ela assim, vai. Destino. Ela só vai porque ela tem uma missão na mão. E ela só tem uma missão na mão porque ela sabe quem ela é. E ela só sabe quem ela é porque ela está ligada em Deus. Relacionamento com o Pai. Agora ela tem destino. Olhe para mim, tem muita gente sem destino na terra porque não se relaciona com Deus. Tem muita gente sem saber para onde vai, inseguro. Agora olhe para mim, paternidade é identidade, a paternidade te dá destino, futuro. E se ela não souber quem ela é, ela vai ir, alguém vai falar assim, para onde você está indo, Luísa? Você é doida? Se eu fosse você, eu voltava. Você vai mesmo? Não, nesse caminho não. Ela vai ficar insegura. Sabe por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Mas Deus dá destino. A Ana Luísa só vai porque ela tem relacionamento com Deus, porque ela tem identidade, porque ela tem uma missão. Então ela diz, eu vou. Ninguém faz ela voltar.
Olha como que Deus está alinhando. Eu estava semana passada numa conferência, vem cá, Nalu. Eu estava ano passado numa conferência chamada Equibalo. Equibalo no grego significa expulso sem direito de voltar. É uma expressão que Jesus usou para expulsar os demônios de Gadarena. É uma expressão também usada para envio missionário. Vai sem direito de voltar. E aqueles jovens cantavam e clamavam dizendo: Senhor, eu vou. E eu não vou voltar. Quem coloca a mão no arado não volta atrás. Porque quando o Senhor manda, não tem retorno. Não é porque é uma opressão, não é porque Deus obriga, é porque a pessoa sabe quem é. Ela diz: Senhor, eu estou apaixonado com a minha missão e eu não volto mais. Eu vou. Então entenda para mim: vá e não tem retorno. Vá e não tem volta. Não vai ter insegurança, não vai ter medo, não vai ter temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e você não é mais escravo dos seus desejos e dos seus medos. E aí, para finalizar, vou finalizar com ela aqui. Uma pesquisa diz que nós temos dificuldade muitas vezes para enxergar uma paternidade em Deus, porque nós projetamos a paternidade e a maternidade que nós temos na terra em Deus. Para relacionar com a paternidade da terra, todo o homem e a menina são um tripé, não é isso? É identidade, provisão e destino. Todo filho e toda filha biológica, ela é respaldada em cima desses três princípios. Uma figura de um pai na vida de um menino e de uma menina vai gerar identidade, provisão e destino na vida dessa criança. É por isso que tem muitos adolescentes ou muitos jovens, ou a gente não sabe para onde a gente vai, porque tem um relacionamento muitas vezes incerto, inseguro com o pai. E o que o inimigo está fazendo hoje? Atacando as famílias e tirando a função de pai e mãe, para deixar uma família disfuncional, porque atacando a paternidade ou a maternidade, acaba com a identidade dessa criança que está sendo gerada, desse adolescente ou desse jovem. Então hoje nós vemos muitas famílias disfuncionais. E há um tempo atrás, a gente que tem acima de 35 anos, com carinha de 20, a gente entendia naquela época que um pai não pegava uma filha no colo e dizia: eu te amo, você é princesa. A gente não tinha afirmação sobre a nossa identidade, porque quanto mais distância, respeito. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é que o pai das irmãs, das meninas que estão aqui, o pai pegou no colo, abraçou e disse assim: você é minha princesa, eu estou aqui com você. Você é linda. Estamos juntas. Você vai chegar lá. Papai está aqui com você. Eu te amo. Não só com palavras, mas com afeto, atitude e contato físico. Porque era uma geração e uma era que quanto mais distância, mais respeito. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo uma geração carente de paternidade biológica. Não porque os nossos pais quiseram de maneira proposital, ou não que nós estamos aqui culpando eles, não. É uma questão cultural. Às vezes é uma questão familiar, que foi passado de família para família. E nós temos muitas vezes essa paternidade e essa distância, muito mais na paternidade do que na maternidade, que deixou a gente disfuncional, sem saber para onde ir. Então por isso que hoje há uma indecisão muito grande. Você pega, principalmente as moças, elas, para escolher uma calça, uma roupa, escolhem 3 sapatos, 3 roupas e não sabem qual que é. Começa uma faculdade, não termina, tem insegurança, porque nós temos o nosso destino prejudicado por causa desse bloqueio na paternidade biológica. E principalmente quando há uma ausência de um pai cresceu longe, um pai cresceu distante, ou muitas vezes é um pai presente fisicamente, mas não liberou afeto, palavra, não relacionou, estava presente fisicamente, mas não estava presente de afeto. Um pai que abandonou, um pai grosso, um pai que liberou uma palavra que machucou, há um distanciamento, e nós temos dificuldade muitas vezes para enxergar essa identidade em nós, em Deus, porque nós fazemos de maneira inconsciente uma projeção da relação que nós temos com os nossos pais em Deus. Isso gera uma disfunção, uma distorção de uma identidade, uma dificuldade para entender quem nós somos, crises existenciais. Mas eu tenho uma notícia para você nessa manhã: a paternidade de Deus cura, sara qualquer buraco, qualquer brecha, qualquer lacuna que uma paternidade biológica deixou. E eu quero que você entenda isso hoje, que o Senhor está te abraçando, forjando nessa manhã uma identidade
e dizendo para você: confia, descansa, porque eu sou o teu pai e você é o meu filho. Eu sou o teu pai e você é minha filha. Vá, vá. Então olhe para mim, queira alguém ou não, o Senhor vai te enviar. Queira alguém ou não, o Senhor vai te colocar lá naquele lugar. Queira alguém ou não, alguém acreditando em você ou não, você vai pisar lá. Então eu estou liberando com uma palavra profética, porque eu sinto o Espírito Santo ministrando aqui no meu coração. Vão ter jovens que vão atravessar fronteiras, vão ter jovens que vão sentar em bancadas, sim, bancadas da saúde, na saúde do nosso país. Vão ter jovens que vão ser responsáveis por criar leis no nosso país. Vão ter jovens que vão entrar no forte do inimigo e vão arrancar pessoas escravas de lá. Vão ter jovens nossos que vão ocupar lugares principais nessa nação com uma missão. Com famílias desfavoráveis, improváveis, jovens e adolescentes improváveis, que viveram talvez uma infância improvável. E o Senhor está levantando improváveis na terra, e é esses que o Senhor vai enviar, e o Senhor vai lançar. Alguém está entendendo isso aqui? Oh, Espírito Santo. Você está entendendo isso, Ana Luísa? Você sentada aí mesmo, não vou pedir para você colocar de pé. Eu quero que você que entendeu essa palavra e você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, antes de ir em qualquer lugar, relacionamento com Deus restaurado, identidade revelada, propósito presenteado, destino apontado. Eu não tenho para ser. Primeiro eu sou para ter e ir. Você entendeu isso? Eu queria que você levantasse o seu lugar e dobrasse o joelho aqui no altar. Você que sentiu que essa palavra falou tremendamente com você, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero que você dobre os teus joelhos aqui. Eu quero em mais um ato profético aqui de oração, assim como já teve os cultos, eu quero te consagrar para essa ida, te consagrar para essa caminhada. Talvez você é um pai, você é uma mãe, e essa palavra te atingiu de cheio. Talvez essa palavra também para você diz: Senhor, eu preciso. Equibalo. Eu vou sem direito de voltar. Enviados sem retorno. Sarados na identidade. Relacionamento com Deus restabelecido e restaurado. Identidade revelada. Missão revelada. E destino apontado. Junto com esses jovens que estão aqui, eu quero perguntar se tem alguém aqui na igreja que foi convidado por um colega que está aqui, por um adolescente que está aqui nessa casa, por uma mãe, por um pai ou por um líder, e você ouviu essa palavra e deseja iniciar um relacionamento com Deus, entregando o seu coração a Jesus e dizendo: Senhor, eu quero te servir. Talvez você não faça parte de alguma igreja, de uma comunidade de fé. Talvez você ainda não se declarou um cristão que frequenta a igreja, que tem um compromisso em praticar e em agir como a Bíblia manda. E talvez hoje você disse: eu quero conhecer mais um pouco sobre esse Deus, eu quero saber quem é Ele. E eu gostaria de convidar você deseja aceitar Cristo como teu Salvador? Aceitar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, na minha casa, e a vontade agora é sua. Eu entrego todos os meus sonhos e projetos nas suas mãos, e agora eu quero viver a tua palavra. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, tem muito tempo. Eu gostaria de convidar você a vir também ajoelhar aqui. Tem alguém
De repente você tem a sua amiga, você tem o seu colega que você convidou. Se você já estiver aqui na frente, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se você estiver aqui na frente, dizer assim: Jane, eu ainda não aceitei a Jesus como Salvador, mas eu quero nessa manhã. Eu quero. Se tiver alguém do seu lado que você convidou, converse com ele, converse com ela, para que ele entenda e ela entenda. Eu quero servir a Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero sentir essa alegria, eu quero entender quem eu sou em Deus. Eu quero compreender, porque essa palavra não é só para quem já está aqui, para quem já levantou a tua mão. Talvez você que veio visitar pela primeira vez, ou que você está afastado e deseja restaurar o seu relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a vir antes do culto acabar. Você tem a oportunidade ainda de vir. Ou quando o culto acabar, você pode procurar uma liderança, pode passar o teu nome, pedir uma oração, que nós vamos orar por você. E esta casa está de portas abertas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Quem pode continuar, quem está aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está aqui na frente, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso de ter clareza sobre quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Senhor, sara as minhas feridas. Talvez você cresceu sem um pai em casa, ou talvez com um pai e você sentiu esse distanciamento paterno. Talvez você nunca teve um pai presente, ou você escutou algo do seu pai que te feriu, que te machucou, ou um relacionamento com seus pais que machucaram teu coração e prejudica quem você é. Talvez você diz: eu não deveria nem de ter nascido, eu não deveria nem de estar aqui, eu não pedi para nascer, não foi eu que escolhi para estar aqui. Talvez você já fez essas perguntas, talvez você já teve essa crise, ou você está vivendo num processo de crise existencial nesse tempo e nessa estação. O Espírito Santo nessa manhã sara o seu interior, para que você entenda qual é o teu destino. E eu quero deixar um convite estendido à igreja. Talvez você está aqui, mãe, pai, ou uma tia, ou uma jovem, e você entende que houve essa disfunção familiar. Você cresceu distante do seu pai, você não recebeu esse afeto e esse carinho paterno, e você sente isso, às vezes você sente essa falta. Tenha liberdade para vir aqui à frente. Eu sei que o Senhor hoje vai fazer algo diferente no seu coração. O Senhor vai sarar essa ferida de paternidade. Tenha liberdade para você vir aqui e receber essa oração também. Enquanto você entrega ao Senhor, enquanto você ora, cante comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Coloca a mão no teu coração. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Abri o mar e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pai, meu
Só Ele é, só Ele, meu Pai. É Ele quem cuida, é Ele quem sara, meu papai. Papai. Você pode se abraçar assim, ó, e sentir você abraçando o seu pai. Pai, digo que você precisa, meu Pai. Diga: onde tu enviares, eu irei, meu papai. Cante assim, ó: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Senhor, eu consagro os teus filhos e as tuas filhas que dobraram os joelhos aqui no altar. Senhor, os teus filhos e as tuas filhas que entenderam essa palavra e querem, Senhor, restaurar um relacionamento, intensificar um relacionamento contigo. Precisam de entender qual é a missão, qual é o chamado e para onde vão. Mas antes, Senhor, mais importante do que saberem o que vão fazer e para onde vão, é descobrirem quem são em Ti. Revela, Senhor, revela a identidade. Senhor, não tire, Senhor, do coração esse medo e esse desejo, Senhor. Tira, Senhor, o medo e a insegurança do coração de pessoas que estão aqui, que estão olhando as circunstâncias ao redor, que estão olhando muitas vezes, Senhor, a improbabilidade da família, do casamento, da sociedade, da cultura, da casa, do pai, da mãe, que ainda não entendem quem são, que se sentem incapazes, inseguros, que se sentem na dúvida, mas que a partir de hoje, Espírito Santo, vão estreitar o teu relacionamento, Pai, vão aprofundar na leitura, na oração, e não vão sair deste lugar enquanto não descobrirem qual é o destino, enquanto, Senhor, não chegar à fase do destino. Espírito Santo, trabalha, desconstrói falsas identidades, identidades falsas de gênero, identidades falsas, Senhor, identidades emocionais, psicológicas, paternas, filiações falsas, Senhor. Destrói nessa manhã todo o engano do inimigo, toda a estratégia do inimigo, colocando cegueira, dor, ferida, para deturpar a imagem de quem eles são. A tua palavra diz que nós somos filhas, que nós somos filhos, e nós não abrimos mão da nossa paternidade, nós não abrimos mão de descobrir quem nós somos em Ti. Oh, Espírito Santo, coloca sede no nosso coração, e nós consagramos, Senhor, esses adolescentes, consagramos, Senhor, o chamado. Vá, abre portas, abre caminhos, Senhor querido, coloca sede neles de aprender o inglês, o espanhol, aprofundar na Tua palavra, fluir em idiomas. Coloca sede, sonhos, Senhor, de alcançarem lugares inalcançáveis. Senhor, coloca estratégia, sabedoria. Mais de Ti, menos do mundo. Mais de Ti, menos entretenimento. Mais de Ti, Senhor, e menos do mundo. Coloca uma sede insaciável. Senhor, eu profetizo que adolescentes aqui vão acordar de madrugada com sede de falar contigo. Sim, Senhor, eu acredito que adolescentes aqui, pessoas aqui, vão ter sede de ler a Tua palavra. Não vão conseguir, Senhor, sair
para estudar, para trabalhar, não vão conseguir levantar de manhã sem antes falar contigo, não vão conseguir fazer uma refeição sem antes falar contigo. Oh Senhor, eu creio que o Senhor está gerando sede da tua presença no coração destes adolescentes, no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Coloca uma chama, assim como o profeta clamou: há um fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Há uma chama que queima. E eu não vou me descansar enquanto eu não cumprir o chamado. Coloca essa chama que queima. Coloca esse fogo que queima, Senhor. Nós consagramos e selamos toda a artimanha do inimigo, toda a artimanha maligna, toda a estratégia do inimigo para trazer angústia, depressão, crise. Pai, toda disfunção familiar, toda ruptura familiar, toda ausência paterna ou materna que trouxe distorção na identidade, Pai, que está afetando o chamado, que está afetando o destino, nós liberamos agora que essas correntes vão se soltar, essas cadeias vão estourar. Espírito Santo, Espírito Santo, cumpre o teu querer, cumpre o teu querer, Senhor. Todo complexo de inferioridade, toda palavra que ainda dói, toda palavra que machuca, toda lembrança da infância que fere, toda lembrança da infância que fere, todo abuso que traz dor, Você pode orar para alguém que está do seu lado aí. Abrace alguém que está do seu lado. Narabassueia. Será que você está entendendo o nível de cura que o céu está derramando dessa manhã? Será que você consegue entender a profundidade? O Senhor está visitando porões de alma. Tem chamados sendo restaurados aqui. Tem chamado geracional. O Senhor está passando um bastão, um legado. Narabassuia. Nós entendemos o teu chamado. Nós entendemos o teu chamado, Senhor. Nós entendemos, Senhor. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento
está do seu lado e diga: ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir o teu it. Ninguém vai impedir, Ana Luísa, o teu it. Profetiza aí na galeria, diga para alguém aí do seu lado: ninguém vai impedir. Você pode cantar, dê as mãos e diga: não se frustrarão, não se frustrarão. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Ninguém. Prodígios e maravilhas. Pastor, a gente queria entregar essa lembrança para você, para agradecer por tudo, agradecer por você ter aceito o convite, por você ter vindo.